Olá, muito boa tarde para você. Começando a semana, graças a Deus, e o nosso Revista Maranhão já começa destacando nesta edição. Você confere o Maranhão criando mais de 16 mil empregos formais. E o Maio Verde, especialistas alertando para a importância da saúde ocular, especialmente em relação ao glaucoma, principal causa de cegueira em todo o mundo. E estudantes desenvolvendo um aplicativo para preservar e traduzir a linguagem do povo guajajara. Você vai conferir também a simetria no desenvolvimento de joias, que tem chamado a atenção pela beleza e a leveza de cada peça. Tudo isso e muito mais, viu? E a partir de agora, no nosso Revista Maranhão, que já está no ar. Chegando o nosso encontro de toda semana, né? Graças a Deus, começando a nossa semana, começando o nosso dia, que seja abençoado, que seja tranquilo, mas que seja de muita força e de muita coragem, viu? E por falar em coragem, por aqui, quero chamar a sua atenção, viu? Um boletim de conjuntura econômica maranhense mostrando que o Maranhão criou mais de 16 mil empregos formais em 2024. E essa abertura de novas empresas, inclusive, tem estimulado a criação dessas vagas. O Maranhão criou mais de 16 mil empregos formais em 2024. A informação é do Boletim de Conjuntura Econômica Maranhense e divulgada pelo IMESC, o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos. A abertura de novas empresas facilitou a geração de vagas em diferentes setores. Todas essas oportunidades de trabalho têm a ver exatamente com o protagonismo que o governo se coloca, transformando o Maranhão nesse mar de oportunidades, né, que o Estado virou, atraindo grandes negócios, grandes empresas, ampliando a sua base industrial no Estado do Maranhão, focando nisso, não só na base industrial, mas também na base de serviços. A exemplo disso são as iniciativas que o governo tem tomado no campo da cultura e do turismo, e tudo isso faz com que a economia se movimente de maneira muito forte. Ainda segundo os dados, a taxa de desocupação foi de 6,8% no quarto trimestre, a segunda menor do Nordeste. De acordo com o secretário de Trabalho e Economia Solidária, o governo do estado tem investido em programas sociais de geração de empregos. Um deles é o programa Trabalho Jovem, lançado neste ano. Nós estamos com o programa Residência Profissional, nós estamos com o Trabalho Jovem, nós estamos com residência, com o programa de fábrica de vassouras, que mexe com o mundo da renda. Nós estamos com o programa Rede de Saberes, que envolve 900 pescadores, eles recebem qualificação e recebem instrumentos para poder, logo após a qualificação, terem imediatamente as condições de trabalhar, da mesma forma que a fábrica de vassoura recebe insumos. Enfim, é um conjunto de ações que o governador nos autorizou a tocar, de maneira tal que nós tenhamos esse ano os mesmos resultados que nos últimos 3 anos o Estado vem tendo. E que bom, né? Semana começando com essas notícias. Se você está aí nessa busca de recolocação no mercado de trabalho, muita fé e muita confiança, viu? Porque já chega a hora, tá? E deixa eu te chamar também a atenção, mas para uma outra temática, né? Agora eu quero falar sobre saúde, principalmente a saúde ocular, especialmente em relação ao glaucoma, que é a principal causa de cegueira em todo o mundo. E o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são cruciais para prevenir essa perda de visão, pois essa doença ela pode ser progressiva e irreversível se não for identificada e tratada a tempo. À medida que os anos passam, algumas pessoas começam a perder a visão periférica, aquele campo que permite perceber o que está ao redor. Se o problema não recebe a atenção necessária, pode se agravar, e quando finalmente se busca atendimento médico, vem o diagnóstico: glaucoma. Mas afinal, o que é glaucoma? Você sabe o que é o glaucoma? Não. Nunca ouviu falar de glaucoma? Não. Sabe o que é que ela atinge no corpo humano? Não. Sei que é uma doença dos olhos. A falta de informação é um dos principais fatores que o glaucoma seja uma das principais doenças nos olhos com incidência dentro do Brasil. Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas conviva com ela. O glaucoma é considerado um ladrão silencioso, pois ocorre sem sintomas. Quando a pessoa se dá conta, já está com a doença. O glaucoma é uma doença crônica que ela causa muito dano à visão se você não tiver um controle dela.
A fisiopatologia do glaucoma geralmente é baseada no estudo da pressão intraocular e os danos que ele pode causar se você não fizer as consultas regularmente. Para combater a desinformação, foi criado o Maio Verde, uma campanha nacional de conscientização sobre o glaucoma, que culmina no Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, em 26 de maio. A ação educa sobre prevenção e tratamento. O tratamento mais simples consiste no uso de colírios medicamentosos, mas, em casos avançados, a cirurgia torna-se necessária. Por isso, os especialistas recomendam consultas periódicas ao oftalmologista para saber como está a saúde dos olhos. A melhor forma de tratamento é o tratamento clínico. Você passar por avaliações constantes e usar a medicação de forma contínua. Hoje, no nosso país, a gente já tem um programa de prevenção de glaucoma em quase todos os estados da nação. Então, esse programa, ele consegue doar as medicações para os pacientes que não conseguem pagar pela rede do SUS e eles recebem a medicação regularmente por trimestre. E aí são avaliados sempre com exames complementares. Olha, gente, sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Mário Menezes. Ele é médico oftalmologista e vai conversar com a gente, inclusive dando dicas de como é que a gente tem que proceder. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui um pouquinho sobre o glaucoma, né? Essa doença que é tão nociva para a visão. Obrigado. Agora, doutor, eu queria já começar lhe perguntando algo que para muita gente é dúvida. O glaucoma, ele acomete somente idosos ou tem um percentual maior nessa classe? Isso é uma dúvida realmente muito comum, que as pessoas associam muito glaucoma apenas aos idosos, e a gente sabe que não é verdade, né? O glaucoma, ele aumenta a prevalência a partir dos 40 anos, mas existe inclusive crianças com glaucoma desde o nascimento. Então é importante a gente estar dizendo para você que está em casa entender que o glaucoma não é exclusivo do idoso, todas as idades podem ter, e é por isso que a gente sempre recomenda que pelo menos uma vez por ano você esteja marcando uma consulta, agendando uma consulta para poder fazer investigação, não só de glaucoma como de outras doenças que afetam o corpo todo. Interessante, né? Eu fiz questão de fazer primeiro essa pergunta para o senhor, porque os olhos, geralmente, as pessoas elas costumam, né, dar conta deles só quando tem alguma necessidade, né? E esquece, inclusive, que a criançada precisa também frequentar, né? Apesar de poucos casos, como o senhor disse, não está imune, né? Infelizmente. Mas, ainda insistindo nessa pergunta, em que momento, doutor, que mesmo estando nessa frequência, né, indo em busca desse atendimento, em que momento que acende aquela luzinha vermelha, opa, tem alguma coisa errada aqui? Essa é uma excelente pergunta, porque a principal mensagem que a gente quer deixar aqui é que justamente, às vezes não acontece essa mensagem. O glaucoma é uma doença silenciosa na maioria das vezes, não dá sintomas e o paciente só vai perceber quando está em estágios avançados. Nossa. Quando a gente lembra que é uma doença irreversível, que aquilo que foi danificado não tem como voltar atrás, isso ganha uma importância ainda maior. Então você que está em casa, você pode ter glaucoma e nem saber. E como é que a gente diagnostica uma doença que o paciente tem, mas que não tem sintomas? Uma consulta regular ao médico oftalmologista. Faz parte do check-up anual de consultas, a ida ao médico oftalmologista, porque a gente pode diagnosticar não só glaucoma, a gente pode diagnosticar mais de 2.000 doenças que acometem a visão. E o glaucoma, a gente tem que deixar essa mensagem. Você que está em casa, você pode ter glaucoma e não saber. Então é importante essa consulta. Agora, para quem tem essa frequência, vai ao médico, faz, né, pelo menos uma vez por mês essa consulta regular, mas tem histórico na família, por exemplo, né? É necessário você fazer esse pedido? Existe um exame específico para que você possa ficar acompanhando também? Exatamente. Numa boa consulta oftalmológica, o que a gente faz? Primeiro a gente vai fazer o grau do paciente, que é de rotina, mas a gente também faz outros exames, como medida da pressão do olho. Nós fazemos também o exame onde a gente olha o fundo do olho do paciente, que a gente examina o nervo do olho. E a partir daí, através de algumas características que podem nos fazer
pensar que o paciente tem, você pode estar lançando mão dos exames mais específicos e dentro do consultório está fazendo o diagnóstico. A gente diagnostica também o quanto está avançado, qual o tipo de glaucoma, para poder estabelecer um plano de tratamento individualizado para o paciente, porque é importante que a gente trate as pessoas diferentes com o seu tipo específico de glaucoma. Os pacientes mais avançados precisam de mais cuidado, então é importante a gente estar passando essa informação de que uma vez que a gente fez o diagnóstico, a gente precisa fazer o acompanhamento, porque a gente está falando de uma doença que não tem cura, tá? Ela apenas tem controle. Então é importante que nós façamos não só o tratamento, mas as consultas regulares para a gente estar diagnosticando a evolução do glaucoma. O glaucoma eu não consigo curar, mas eu consigo estagnar. E é isso que a gente quer, porque a gente consegue permanecer com visão saudável durante muitos anos. É tão sério, gente, que nos bastidores eu comentando aqui com eles sobre um caso particular e de família, e que infelizmente a gente estava num estágio tão avançado que uma pessoa muito próxima, né, perdeu a visão. Doutor, nesses casos específicos, né, quando você já faz esse diagnóstico tardio, já começa um tratamento, já tem esse procedimento cirúrgico e ainda assim, né, você não consegue ter nenhum tipo de resultado, né? Qual que é o encaminhamento? A gente tem uma noção muito grande, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o paciente que perdeu a visão. Uma vez que você perdeu a visão, quer seja por causa de uma cirurgia de glaucoma, quer seja por causa de um glaucoma, quer seja por causa de evolução de alguma doença como retinopatia diabética, nós devemos fazer o trabalho de ressocialização desses pacientes. Por exemplo, a escola de cegos faz um trabalho muito bonito, onde ensina os pacientes a fazer braille, porque a gente entende que a vida não se encerra com a perda da visão. A gente consegue sim tornar essas pessoas úteis para a sociedade, continuam contribuindo para a sociedade com os devidos em treinamentos, como ler braille. Então tem muitas atividades hoje que o cego pode fazer e está contribuindo para que a gente consiga ter uma sociedade, né, funcionante. Eles podem ser úteis para a sociedade mesmo com a perda da visão. Agora, só para a gente finalizar, doutor, eu estou falando de um lado da visão, tá? E o outro lado da visão, no caso dessa pessoa específica que eu falei, né? Perdeu um lado e o outro, né? Existe essa possibilidade de também ser comprometido? Como é, doutor? Sim. O glaucoma, existem vários tipos de glaucoma e alguns deles podem sim acometer os dois olhos. Então, quando você perdeu uma visão, você tem que tomar os cuidados para que não aconteça no outro olho. Daí a importância da gente, mesmo quando perde a visão de olho, a gente está fazendo a consulta. E principalmente quando perde, né? Porque a gente sabe que tem um olho apenas, então a gente tem que tomar mais cuidado com isso. Então a gente faz uma consulta, investiga qual é o tipo de glaucoma, o que levou à perda da visão, para que a gente consiga prevenir que aconteça no mesmo lado. Por exemplo, tem um glaucoma agudo, que é um caso específico em que a pressão do olho aumenta repentinamente e que pode levar a perda de cegueira em menos de 72 horas. Pode levar a cegueira em menos de 72 horas. Então, neste caso, o que nós fazemos? Nós tomamos medidas para tentar salvar o que tem de visão do lado afetado e evitar que aconteça a mesma coisa do outro lado. Então é importante esse trabalho para a gente estar entendendo que a visão são os dois olhos, que a gente precisa preservar o máximo de visão possível do paciente. Viu só, gente, como é sério, né? E não é só discutir esse assunto nesse mês de forma específica, mas é ter consciência de que se agir, né, na prevenção, você tem mais chances, né, doutor Gil? O glaucoma é uma doença que não tem cura, é crônica e ela é irreversível. Então, qual a melhor forma de cuidar dela? É diagnóstico precoce e o tratamento correto com o acompanhamento. Se a gente faz o diagnóstico precoce, o devido tratamento e acompanha este paciente, a chance de permanecer com a visão é muito alta. É realmente uma pena que ainda hoje nós estejamos perdendo a visão por causa de uma doença que tem diversas ferramentas para tratar. Então a mensagem é sempre buscar o tratamento mais precoce possível e o acompanhamento com o tratamento correto. Doutor, eu queria te agradecer pela participação aqui, valiosa participação, inclusive. Deixar esse espaço aberto para que o senhor volte com a gente, com outros temas que são, de verdade, viu, gente, muito relevantes para toda a sociedade. Eu que agradeço, porque afinal de contas é uma doença que não tem sintomas na maioria das vezes. É importante a gente passar para você que está em casa a informação da importância desse cuidado, mesmo que você não esteja sentindo nada.
O oftalmologista tem que ser consultado mesmo quando você não sente nada. E o glaucoma é uma das doenças que vão se beneficiar disso. E nada de estar buscando o Google, viu, gente? Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Eu vou para o intervalo rapidinho. Na volta a gente traz a subnotificação em acidentes de trabalho e que, inclusive, viu, pode elevar ainda mais esse número, que tem como principal área a construção civil. E tem também o nosso giro de notícias, você já sabe, são informações aqui da capital e do interior do Maranhão. Sai daí não, que eu volto já já. Estou de volta, viu, com o nosso Revista Maranhão. Se você estava por aí zapeando o canal, encontrou a gente, é toda segunda-feira esse nosso encontro, a partir do 12h30. E que alegria, viu, poder te encontrar por aí. Você que está naquela correria, está em casa, dona de casa, eu sei o que é isso, viu? Mas dá aquela respirada, porque está só começando a semana e tem muito assunto por aqui. E aí você, daqui a pouquinho, logo quando terminar o Revista Maranhão, você pode ir lá no nosso YouTube, basta colocar a TV Assembleia e aí você vai encontrar o nosso Revista Maranhão. Você pode pegar todos os links e já distribuir aí naquele grupo da família. Pois é, e botar o povo para entender aí sobre todos esses assuntos que a gente trouxe hoje aqui, tá bom? Por falar nisso, vamos seguir? Tem Revista Maranhão ainda, viu? E olha o pessoal do interior do Maranhão, aqui da capital, com informações quentinhas. Acompanhe aí no nosso Giro de Notícias. Em todo o país, como aqui no Maranhão, a Receita Federal ainda aguarda muitas declarações a serem feitas. E neste ano, o pagamento do imposto teve uma nova mudança, a isenção para pessoas que ganham até 2 salários mínimos. A parte mais esperada por quem declara é a restituição, e ela depende da data em que a declaração foi enviada. Quem entregou mais cedo pode receber já no dia 30 de maio, já quem deixou para depois pode receber até o fim de setembro. E quem não declarar dentro do prazo pode acabar pagando mais caro, além do risco de cair na malha fina. A não declaração até o prazo, que é 30 de maio, implica numa multa de R$ 165. O que a gente sugere? Mesmo que talvez você não tenha a documentação completa, você envie e depois você faz a retificadora. A declaração deve ser feita pelo Programa Imposto de Renda Pessoa Física 2025, que está disponível no site gov.br para computador ou no aplicativo da Receita Federal para celular. O alerta é nacional, mas as ações já começaram por aqui. Após a confirmação de um caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul e investigações no Tocantins, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, a AGED, intensificou as medidas de prevenção para evitar a entrada e a disseminação do vírus no estado. A gente tem aqui numa granja como essa, desde o início, desde a chegada, você tem barreiras sanitárias, como arcos de desinfecção, pé-dilúvio. Nós vamos até os galpões e nós olhamos nesses galpões, que são todos telados, que é controlado a entrada e saída de pessoas. A gente tem que certificar a origem da ração que vai ser fornecida, a qualidade da água também que é fornecida, é água clorada, com constantes exames para a gente identificar se ela está em condições, está livre de patógenos. Enfim, tem uma série de ações que são verificadas e são implementadas pela granja. O vírus da gripe aviária afeta principalmente as aves, mas pode, em casos raros, atingir humanos. A transmissão ocorre sobretudo pelo contato com aves doentes ou mortas, secreções e fezes contaminadas. Por isso, o trabalho de prevenção começa na base, com a orientação ao pequeno criador e à população. Todo o nosso produto ele é rastreado, desde a compra dos ovos, que esses ovos vão virar os pintinhos no nosso incubatório registrado também no Ministério da Agricultura. De lá ele é rastreado até as granjas, né, com acompanhamento diário de idade, de mortalidade, de peso. Nós temos fábrica de ração registrada também, então há o controle da fábrica de ração até o estabelecimento, né, e todo esse processo ele é monitorado. As ações fazem parte do Plano Nacional de Prevenção da Influenza Aviária
e incluem a coleta de material biológico, fiscalização de propriedades e atuação nos escritórios regionais. A gripe aviária é uma ameaça, mas pode ser contida com prevenção, informação e responsabilidade compartilhada. Por isso, muita atenção. As denúncias podem ser feitas pelo site aged.ma.gov.br. E olha só, gente, o número de acidentes, viu? Acidentes no trabalho tem subido. E se você pensa que esse número, ele fica ali naquela casa dos 700 casos, isso se comparado, viu, de um ano para o outro, calma aí, porque esse número pode ser ainda maior em razão da subnotificação. E na área da construção civil, inclusive, que é a principal área que aponta aí esses acidentes. Em todo o Maranhão, a subnotificação de acidentes de trabalho é um problema sério. Sem dados reais, fica difícil criar políticas públicas eficientes. E o pior, o trabalhador acaba sem ter seus direitos garantidos. De acordo com os últimos dados de 2021 para 2022, os números de acidentes de trabalho aumentaram, apresentando uma diferença de 700 casos. E a maior parte dos processos por acidente acontecem no setor da construção civil. Esta especialista explica que é dever da empresa comunicar o acidente de trabalho. Se isso não acontecer, pode haver punições. Essa empresa ela pode ser multada por não informar esse acidente através da CAT ou informar fora do prazo. E que prazo é esse? É até o primeiro dia útil seguinte ao acidente de trabalho. E se aquele acidente resultar em morte daquele trabalhador, essa empresa ela tem que informar imediatamente. Então, como é um informativo online, é feito pela internet, não há uma justificativa plausível para a empresa deixar de informar. Então, essa informação tem que ser feita o quanto antes. Para ajudar quem foi prejudicado e enfrentar a falta de notificações, nasceu o projeto Caminhos do Trabalho da Universidade Federal do Maranhão, em São Luís, que oferece apoio jurídico gratuito. São várias etapas, né? A pessoa chega, a gente verifica qual é a situação, ouve o histórico delas e vai procedendo para encaminhá-las para cada uma das etapas que são necessárias para que ela tenha acesso ao possível benefício, né, que relacionado a esse adoecimento ocupacional. A iniciativa acompanha todo o processo: orientação jurídica, ajuda para emitir a comunicação de acidente de trabalho e elaboração de dossiês. Um trabalho feito por profissionais e estudantes de diferentes áreas. Um projeto com esse perfil, ele garante para as pessoas, de forma gratuita, a possibilidade de ter acesso a um atendimento que vai, no mínimo, esclarecer se elas têm ou não direitos a buscar no INSS para superar essa situação de adoecimento pela qual elas estão passando. Além de apoiar a população, o projeto também ajuda universitários a colocar em prática o que aprendem. É o caso de Maria Alice, aluna de serviço social. Para mim, como estudante de serviço social, é muito importante na construção da carreira, na construção do currículo, de entender como a gente pode trabalhar com os usuários, os trabalhadores e adquirir essa bagagem para que nos tornemos profissionais bons, né, no futuro. O projeto funciona no Centro de Ciências Sociais da UFMA. Quem tiver documentação médica, exames, laudos, pareceres, já pode trazer isso, porque a gente tem uma equipe apta a fazer análise dessa documentação, né? Nós estamos aqui no GAP, no Centro de Ciências Sociais da UFMA, sala 201. E temos um Instagram e um WhatsApp, que são canais de comunicação pelos quais também as pessoas podem acessar e tirar dúvidas antes de chegar até aqui. E olha só que curioso, gente, que bacana também. Estudantes do IFMA, lá de Grajaú, interior do Maranhão, eles desenvolveram um aplicativo para preservar e traduzir a linguagem do povo guajajara. É isso, viu? Parabéns para essa turma aí que está empenhada, viu? No estudo, no desenvolvimento e principalmente nas descobertas. Estão de parabéns. A tecnologia como ferramenta de união e preservação da linguagem.
A língua é um dos elementos fundamentais para a existência de um povo. Pensando nisso e na valorização da cultura indígena no estado, um aplicativo foi desenvolvido por estudantes e também por pesquisadores do campus do IFMA de Grajaú para traduzir a língua Tenterrara Guajajara no Maranhão. O nosso objetivo ao desenvolver o aplicativo foi promover uma valorização da língua e da cultura do povo Tenterrara Guajajara, porque a gente entende que conhecendo uma língua, a gente também conhece tradições, costumes, crenças, enfim, a cosmogonia de um povo. O app criado contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão, a FAPEMA, e com a participação de uma equipe multidisciplinar, como Sociologia, História e Informática, inclusive com alunos que são da etnia Tenterrara Guajajara. É um aplicativo bastante intuitivo, basta colocar qualquer palavra na caixa de pesquisa e o aplicativo vai mostrar a tradução dessa palavra na língua Tenterrara Guajajara. A gente contou com o apoio do Núcleo Indígena de Grajaú para desenvolver o aplicativo. Estudantes indígenas também fazem parte da equipe do projeto e os resultados têm sido bastante positivos. O aplicativo ainda está em fase de teste. Assim, inicialmente, são as pessoas envolvidas no projeto que possuem o acesso. Mas a proposta é que, em breve, o app possa ser baixado. Logo mais pessoas terão acesso a esse software e a gente espera promover uma valorização dessa língua que é tão fundamental, não só para o Maranhão, mas também para toda a sociedade brasileira. E olha, simetria no desenvolvimento de joias é a principal característica de uma marca criada aqui na capital e que, de forma manual, tem chamado a atenção pela beleza e pela leveza de cada peça. A borboleta pode ter formas, cores e tamanhos diversos, mas há algo nela que chama a atenção de forma única: a simetria perfeita entre os lados. Foi justamente a borboleta que inspirou esta artista a desenvolver peças únicas e cheias de significado. Junto com uma amiga e sócia, nasceu a Joias Simetria, em São Luís, marca especializada em acessórios que combinam com qualquer estilo, em qualquer momento do dia. Então a borboleta simboliza a nossa amizade, que através da nossa amizade surgiu também a inspiração da marca Joias Simetria. Então surgiu de uma grande amizade e a gente trouxe para o mercado também a ideia do que a gente quer, que no caso a nossa inspiração maior hoje é o nosso Brasil. Tudo que remete ao Brasil, a cultura, o povo, as cores, a nossa floresta, então tudo isso é inspiração para a nossa marca, porque a gente acredita que a gente não precisa sair do nosso país, a gente tem uma grande inspiração aqui, são várias. A busca pela leveza e pelo equilíbrio também orienta o processo criativo das peças. A marca também é pensada justamente para as mulheres. E as mulheres, você sabe que são muitas tarefas. A mulher, ela cuida da casa, cuida de si mesma, cuida dos filhos, cuida dos outros. Então, a gente queria um acessório que agregasse e não pesasse. Então, a gente pensou na mulher brasileira, justamente para isso. Carregasse um acessório, quando você colocasse um acessório bonito para você usar, ele não te puxasse. Chega no final do dia com várias tarefas, ele não pesasse. Não, a gente quer leveza, ela quer que esse acessório deixe ela bela, deixe ela plena, deixe ela leve. Então, esse acessório veio para isso. Todas as peças são trabalhadas à mão. Cada uma delas foi pensada e desenhada pelas próprias amigas, que trouxeram a influência da formação profissional em arquitetura para o negócio. No coração da arte manual, surgiu uma coleção que homenageia um dos maiores símbolos de São Luís, os azulejos históricos. São brincos que carregam memória e celebram a ilha. Quando a gente projeta, pensa num acessório, numa coleção, nós trabalhamos por coleção, vem a questão se esse acessório vai ficar confortável, se esse acessório vai vestir bem, se esse acessório vai trazer leveza para as mulheres. Então, a arquitetura nos influencia até hoje. É nossa formação acadêmica, que a gente também trouxe para a marca e ela está e vai ficar com a gente até perpetuou nossa marca.
Dá até vontade de ter uma dessas, né? Vou me despedindo por aqui, desejando que você tenha uma excelente segunda-feira, uma semana sensacional e abençoada, tá? E acredita, vai dar certo. Passinho de cada vez e essa certeza no coração. Beijo, fique em paz e até segunda, se Deus quiser. Logo mais tem informações aqui na sua TV Assembleia. Tchau!